Boa noite, sejam bem-vindos a mais uma conversa de quarta em forma de live e hoje vamos falar sobre esse tema. Acho que não apareceu o título, será que foi? Deixa eu só olhar aqui, gente, que não está aparecendo. Não, tá sim. Só porque não estava aparecendo no mesmo lugar. Então hoje vamos conversar sobre esse tema. Complexo de inferioridade. Você se sente assim? Sabe quando você se sente que está sempre atrás dos outros? É sobre esse tema que eu quero falar com vocês hoje. Boa noite para quem está chegando. Se vocês puderem me dar um ok de como que está o som, a imagem, eu agradeço. Boa noite, tudo bem? Quem já está aqui comigo, vocês também sofrem com esse complexo de inferioridade? Eu escolhi esse tema, na verdade era para eu ter falado na semana passada, mas eu não consegui fazer a live, por isso que eu trouxe ele para essa semana. Mas porque antes da semana passada, tinham duas pacientes que me pediram para falar sobre esse tema, que se era normal, se tinha muita gente que se sentia assim, boa noite, tudo bem? E aí eu escolhi, falei, realmente nunca falei sobre esse tema, e é um tema que aparece muito aqui no consultório. É um tema que já mexeu comigo também já passei por essa questão desse complexo de inferioridade. Mas o que seria isso, né? O que ele impacta na sua vida? Ele pode impactar na forma como você se vê, né, no mundo. Como que você realmente, isso atrapalha no seu potencial, porque se você tem essa visão de que você é menor, de que não estou falando para você se tornar alguém grande, que sai aí pisando em todo mundo, não, gente, não é nada sobre isso, mas é sobre como que você se enxerga no mundo. Você vê o seu potencial, você vê os seus valores, você sabe do que você é capaz de alcançar, você consegue se enxergar dessa forma ou não? Sempre tem algo aí te sabotando, que você acha que você não é capaz, que você enxerga os outros sempre na sua frente, que é como se você olhasse. Você já olhou assim a vida de alguém e que você parou por um segundo e falou, nossa, mas parece que a vida de fulano, de ciclano flui, anda, as coisas acontecem e parece que a minha tá tão travada, parece que eu não consigo sair do lugar. Você tem isso dentro de você? E aí você acaba deixando de fazer algo porque você já pensa, para a pessoa é muito mais fácil. A pessoa é mais bonita, a pessoa é mais inteligente, a pessoa é mais capaz do que eu. E muitas vezes você não se permite alcançar o que você deseja, o que você é capaz sim, porque você tem esse complexo de inferioridade. Mas eu tenho uma boa notícia para vocês. Sim, é possível tratar isso, é possível sim ter excelentes resultados e você soltar esse freio de mão, que é assim que eu falo para meus pacientes, né? De você soltar esse freio de mão e fazer com que a sua vida caminhe, que a sua vida ande, para que as coisas aconteçam. Mas de onde que vem isso, Débora? Por que será que eu me sinto assim? O que está acontecendo? Muitas vezes são coisas que nós passamos na infância e que às vezes ainda está presente aí, mesmo que você não tenha consciência disso, mas isso é algo que está te paralisando. E que tipo de situações podem influenciar e que eu vejo muito aqui no consultório que podem ter acontecido lá na infância, em ambientes que você estava convivendo e que de alguma forma desenvolveu em você esse complexo de inferioridade. E também outra coisa, antes de falar dessas coisas que podem, esses motivos, né, as causas desse complexo, quando eu falo de complexo de inferioridade, eu não quero que vocês pensem que é aquela questão da insegurança, porque insegura é bem normal, né? Nós nos sentirmos assim. Nós temos os nossos altos e baixos e que nós acabamos, às vezes, né, deixando de fazer alguma coisa que está se sentindo mais inseguro. Tudo bem, não é sobre isso, porque isso seria o que? Essa insegurança momentânea. Agora, o complexo mesmo de inferioridade é quando você se sente assim, ó, em diversas áreas da sua vida, que você se sente paralisado mesmo, que você entra nesse ciclo de se comparar com o outro o tempo todo, achando que a vida do outro é linda, é incrível. E isso não é sobre você admirar as pessoas, porque eu tenho sim muitas pessoas que eu admiro, em que eu falo, nossa, me inspiram, né? Que você fica, é essa
olha só o que ela fez, é tão bacana, o que ele fez foi tão legal, nossa, como me inspirou a mudar uma coisa que eu estava fazendo, agora eu posso fazer diferente. Então isso é bom. Agora é diferente quando você se coloca nesse papel de ser inferior e de você acabar com seus sonhos, querer realizar o que você estava planejando só porque você está preso nesse complexo de inferioridade. Agora voltando, né, que eu fui concluir o raciocínio sobre essas causas, o que realmente pode estar por trás quando você carrega esse complexo. Então, na sua infância, né, não sei se aqui tem alguém que se identifica com isso ou já passou por esse complexo em algum momento. Então, muitas vezes na infância, essas pessoas que carregam esse tipo de conflito, elas podem ter vivido momentos de críticas intensas, de comparações. Ai, por que você não é bom igual o filho de fulano, filho de ciclano? Então, acontece muito isso. Tem aquelas experiências, né, mal vividas e que de alguma forma te trouxeram esse sentimento de que eu não sou capaz, eu não vou dar conta, o outro é muito melhor do que eu vim de um ambiente que as pessoas passavam por muitas dificuldades, então se eu passei por isso, eu não vou conseguir chegar onde eu quero, porque o outro conseguiu, porque para ele é muito mais fácil. Olha só a capacidade que ele tem, olha só as pessoas que estão ajudando. Então a pessoa começa a entrar nesse ciclo. E ainda existe uma outra coisinha que aparece demais, aquela voz interna. Alguém já teve aqui aquela voz interna? E essa voz interna, ela te encoraja, ela fala para você que vai lá, Débora, vai ser incrível, pode sim começar a fazer esse projeto, porque vai dar tudo certo. A maioria das vezes não. Essa voz é justamente para tirar o que você está pronto para alcançar. Essa voz vai te lembrar de quê? Você lembra aquela vez que você tentou fazer isso, mas que fulano era muito melhor do que você e conseguiu mais rápido? Ixi, claro que você não vai dar conta de alcançar isso. É isso que essa voz está falando. E aí essa voz começa a diminuir, né, os seus valores, os seus objetivos, até que ela fez o quê? Paralisa. Aí vem o medo e o medo está associado diretamente com essa paralisação. E aí você fica aí, vivendo uma vida que você não quer, porque você ainda não entendeu que você está preso ou presa nesse complexo de inferioridade. E o que eu venho falar para vocês é que tem sim como resolver isso. Hoje, quando eu trabalho isso com meus pacientes, o que eu vou fazer? Eu vou entender de onde que veio, né? E se você não nasceu com esse se sentindo menor, você era um bebê, era menor na estatura, mas em relação ao seu ser, não. Nós somos seres criados para poder expandir, fluir, fazer com que as coisas aconteçam. É isso que é o ciclo natural. Mas quando você se sentiu menor, foi alguma coisa que aconteceu ano passado, alguma crença que colocaram na sua cabeça, e aí você começa a entrar nesse ciclo de que você não é capaz, e você cresce cada vez mais acreditando nisso. Você vivenciou alguma humilhação na escola? Você passou por rejeições? O que é que você vivenciou? Como é que era esse núcleo da sua família em relação à afetividade? Então tudo isso são padrões que podem sim nos acompanhar e estar nos prejudicando agora. E é isso que nós precisamos fazer diferente. Nós não podemos deixar que as coisas passem, que realmente os outros alcancem coisas que era para você conquistar na sua vida só porque tem algo te paralisando. E é isso que eu faço aqui com meus pacientes, é entender por que seu corpo está reagindo dessa forma, por que tem algo te paralisando. É como se fosse esse freio de mão mesmo. E aí nós vamos soltar juntos esse freio de mão e fazer com que a sua vida acabe fluindo. Então, além do trabalho que eu realizo aqui, tem um outro óleo essencial que eu amo muito, né? Tem alguns óleos, mas o que eu mais gosto para usar para esse complexo de inferioridade é o bergamota. Pensa num olhinho que parece que dá uma segurança, ele dá aquela sensação de que bora, vai dar certo, e acaba impulsionando. Então assim, eu amo esse óleo para quando eu tô me sentindo assim mais para baixo, sem saber o que fazer, tá se sentindo de que nada vai dar certo, esse complexo mesmo de que eu estou sempre atrás dos outros. Então ele me ajuda bastante.
Eu indico também para os pacientes e agora estou indicando para vocês. E outra coisa que eu gosto também de dar outra dica é que no seu dia, né, tem esse momento de, além do momento de gratidão que eu já falei, já fiz live sobre isso, da importância de ser grato, e acho que vocês também já sabem sobre isso, muitas pessoas falam sobre isso, é a questão de você, no final do seu dia, anote 3 coisas que você conseguiu fazer diferente naquele dia, que você alcançou, que você planejou e que deu certo, porque muitas vezes nós queremos alcançar aquilo que está tão longe, e aí o nosso corpo já fala, nossa, mas está tão longe, já vou desistir, não vou conseguir chegar lá mesmo. Mas aí quando você começa a anotar pequenas conquistas do seu dia, e aí que no final você vai ver que isso vai virando um montante tão importante e que vai fazendo a diferença, e aí você começa a se apegar a pequenas mudanças, mas que vão sim te fazer chegar aonde você quer. Então comece a fazer essas coisas para que você consiga enxergar o que a sua vida está fazendo, mudanças, né, positivas. Então você é um ser único. Você não precisa ficar se comparando com o outro para você ser bom no que você quer. Você precisa fatiar o boi em bifes. É mesmo, já ouvi muito isso. Exatamente. Então você não precisa ficar tentando se comparar e achando só que a vida do outro é maravilhosa. Comece a enxergar você com seus valores, com seu potencial e principal, saiba que você é único, que cada um tem o seu jeito, cada um vai ter sua forma, mas desde que você consiga perceber que podem ter sim conflitos que estão te prejudicando, que estão te atrapalhando e não estão deixando você alcançar. Não deixe essa vozinha aí dizer que você não é capaz, que você é sim, você pode sim mudar a sua história. O que nós passamos é passado, o próprio nome já diz. Deixam marcas? Deixam. Mas tem muitos tratamentos aí justamente para isso, para que a gente consiga enxergar, tirar essas vendas aí dos olhos e fazer com que as coisas aconteçam diferente em nossas vidas. Obrigada, por vocês estarem aqui. Se alguém se identificar com esse complexo aí de inferioridade, quiser perguntar alguma coisa, mas é exatamente isso que eu queria passar para vocês, porque muitas vezes eu vejo, que tem pessoas que podem alcançar tantas coisas. Eu até brinco com os pacientes, eu falo, nossa, mas parece que quando eu olho para vocês é tão fácil de resolver os problemas de vocês, e os meus não, Os meus, muitas vezes eu não sei, preciso de ajuda também. E aí quando eu vejo pessoas que podem alcançar, mudar de vidas assim, de formas extraordinárias, mas só não conseguem porque estão presos nesse complexo de inferioridade e tá ali amarrado mesmo nesse conflito, não consegue sair, é muito ruim. E por isso que eu estou aqui para ajudar vocês aí nesse processo. Obrigada por vocês estarem aqui. Podem deixar depois sugestões aí de lives, de temas que eu venho trazer para vocês com certeza, se eu souber, claro. Então fiquem com Deus, boa noite e até semana que vem. Um beijão para vocês.